Olá, bom dia. Bom dia a todos. Saldo à igreja, aos irmãos, os ouvintes, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a transmissão do nosso culto a Deus. Essa transmissão hoje no dia 29/11/2020. Agora são 9h04, exatamente aqui, bem no início do nosso culto e da nossa transmissão. A todos bem-vindos, a todos desejamos a graça, a paz, a bênção de Deus e espero que você seja edificado aqui também nesta manhã conosco. Bem, nós teremos uma gravação deste culto, dessa transmissão, na página do YouTube, se Deus permitir, algumas horas após o término dessa transmissão. Bem, eu quero convidar você a orar neste momento, a falar com Deus. Eu quero orar juntamente com você. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela vida, obrigado pelo teu amor, carinho e pelo teu cuidado. Deus, somos felizes por termos o Senhor como nosso Pai, no controle das nossas vidas, nos dando todo o auxílio diante das nossas necessidades. Somos felizes, ó Pai, de ter o Senhor como eterno Deus Salvador, que nos resgatou e nos tirou do pecado. Glórias dou a Ti, Senhor, exalto o Teu bendito e precioso nome, reconheço todo o Teu poder, toda a Tua grandeza, a Sua soberania, reconheço a minha limitação, mas sei que sou filho de Deus, sei, Pai, do Teu grande amor para conosco. Eu quero também, Senhor, colocar diante do Senhor a minha vida e considerando e na certeza eu sei que sou pecador. Por favor, me ajude a todos os dias viver a Tua palavra, andar nos Teus caminhos. Oro pela minha vida, pelos meus irmãos, pela minha família, pela minha esposa e filho, Pai. Oro pela Tua igreja, oro pelo ministério confiado, oro por aqueles que estão nos seus lares agora, aqueles que entre nós ou familiares estão enfermos. Sê com cada um, Pai, por favor. Nós nos entregamos, nos rendemos a Ti, consagramos diante do Teu altar as nossas vidas. Recebe a nossa vida, o culto ao Senhor. Ouça as nossas orações. Por favor, Pai, seja misericordioso conosco. Que o dia de hoje ele seja vivido plenamente diante do Senhor. Que o Senhor possa se alegrar conosco. A minha oração é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a também, onde você estiver, engrandecer o nome de Deus. Os nossos irmãos do louvor estarão na ministração neste momento. Vamos bendizer a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para louvar a Deus, para exaltar o nome santo dele. E que mais uma vez possamos estar aqui para dar nosso melhor, para entregar nossa adoração, nosso louvor. Sabemos que a todo momento estamos na presença de Deus, mas que exatamente esse momento seja algo especial, que nós não possamos estar fazendo como se fosse uma tarefa do dia a dia. Nós possamos estar separando esse momento especialmente para louvar a Deus, que nós possamos estar entregando nosso louvor de uma maneira especial, entregando nossa vida de uma maneira especial. Amém? Então vamos louvar a Deus. Jesus em tua presença, reunimos
glória a Deus. Realmente estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Entregar um louvor verdadeiro, um louvor com coração contrito, sempre dando nosso melhor a Ele. E graças a Deus que através dele nós temos paz. Ele, o nosso Deus, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele que nos concedeu a paz, Ele que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então nós somos feitos para isso, para louvar a Deus. Nós somos feitos para adorar o santo nome dEle e proclamar as boas novas a toda criatura. Então vamos continuar louvando a Deus. Santo.
Amém. Glórias ao nosso Deus. Quero, neste momento, dar início aqui à mensagem, à reflexão, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã e meditar na palavra de Deus juntamente com vocês. Bem, eu quero começar pensando aqui, deixa eu trazer meu esboço aqui para me ajudar na tela, sobre um dos assuntos que foi bastante visto ao longo dessa semana, pelo menos parte da semana. Falo então aí da morte do ex-jogador argentino Diego Maradona. Pensei que estava sem som. Tem uma parada aqui porque eu pensei que estava sem som, mas estou com som aí. Bem, então uma das notícias dessa semana é a morte do Diego Maradona. E antes mesmo de ele ser enterrado, um dos seus advogados já levantava questionamentos sobre possível negligência no atendimento ao seu cliente. Negligência, tá aí uma palavrinha. Hoje eu quero abordar esse assunto, entendermos o quanto isso é sério. Na área médica, uma situação de negligência pode custar uma vida. Numa outra situação, por exemplo, dentro dos nossos próprios lares, a negligência no cuidado dos filhos pode gerar um problemão. Eu quero apresentar aqui algumas informações e frases que colhi a respeito dessa questão da negligência. A primeira delas é referente a um projeto de lei de número 3.339 de 2020. Ele propõe alterar o Código Penal de modo a considerar doloso os crimes se o agente der causa ao resultado por negligência contra a vítima menor de 18 anos. Okay? Bem, a negligência, como disse, é algo realmente sério. Uma outra informação que eu trago aqui para vocês é a seguinte: a negligência é vista como a forma de violência mais comum contra crianças e adolescentes e a mais denunciada no Disque 100 desde 2012. Isso segundo o site do Ministério Público de Santa Catarina. Bem, se um juiz ele simplesmente tirar a guarda de uma criança dos pais por negligência, significa que de alguma forma esses responsáveis falharam em deveres importantes para o bem-estar dessa criança ou desse adolescente. E alguns desses deveres são deveres essenciais, simples, como não alimentar, não levar à escola, não prover segurança necessária para um desenvolvimento saudável, entre outras. É inacreditável que, mesmo sendo um assunto tão importante, tão relevante, mas a negligência está aí por toda parte. Várias situações onde podemos perceber desprezo ou questões ignoradas, esquecidas, ou até mesmo por um simples desleixo. Imagino que você, assim como eu, deve considerar um absurdo que uma criança, dentro da sua própria casa, um paciente hospitalar, venha a perder sua vida por negligência. Bem, mas quando o negligente somos nós? E quando o negligente é eu ou o negligente é você? Eu espero que não seja o seu caso, mas há muitos negligentes espirituais. É diante disso que eu quero emitir um alerta aqui
e a gente entender o perigo da negligência espiritual. Para que a gente possa compreender isso, e inclusive esse é o tema da mensagem de hoje, tá? Perigo da negligência espiritual. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que está em Hebreus capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Vou repetir, Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Será a leitura, a base do nosso texto para a reflexão, para a mensagem desta manhã. Ok? Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, é preciso prestarmos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar. Bendito Senhor, Deus eterno, falo contigo nesta hora e coloco diante do Senhor a responsabilidade que temos na proclamação da tua palavra, teu evangelho. Sê conosco neste momento, nos direcionando, orientando, para que possamos realizar a entrega da tua mensagem, falar aquilo que o Senhor pretende, aquilo que é da tua vontade, aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Sê com os meus irmãos, cada um dos ouvintes desta mensagem, para que possamos nos atentar a este alerta, ouvindo a tua voz, praticá-la e realizar também assim o teu querer. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Eu peço essa oração, faço em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e também pelos meus irmãos. Amém. Bem, irmãos, eu quero meditar nesse texto de Hebreus, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a situação desta carta aos Hebreus. Ela foi escrita, direcionada ao povo numa época muito difícil. E aí a gente pode até imaginar que os nossos dias sejam dias difíceis, mas o povo hebreu vivia tempos realmente complicados. Na segunda metade do primeiro século depois de Cristo, muitos hebreus convertidos ao cristianismo passavam por situações duríssimas, tempos de perseguição, perdas financeiras, até mesmo de pessoas queridas, entre eles martirizados ou jogados às feras. Nisto, alguns dos irmãos estavam já pensando em deixar o cristianismo, em fazer as suas malas e retornar ao judaísmo ou mesmo ao paganismo. É então que a carta é escrita, e o autor desta carta, que não é identificado, ele se preocupa com a negligência espiritual. A negligência dos seus irmãos em Cristo, que estava levando alguns aos desvios da fé. Ao falar sobre desvios, exatamente aqui nesse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, ele utiliza uma palavrinha grega ali no seu original, que ela é entendida como pararel ou parareim. Deixa eu trazer ela aqui também a você,
tá? Então, desvio, ela no seu original, ela tem esse som, né? Para réu ou para reim, é o que o autor da carta de Hebreus utiliza aqui nesse texto, quando ele fala exatamente de desvios. Essa palavra ela tem alguns significados, né? Ela se aplica, por exemplo, a algo que se desliza, algo que escorre. Por exemplo, um anel no dedo que simplesmente sai. O meu, tô ficando mais gordinho, cada dia mais ele tá mais difícil, mas eu sei de história de irmãs da igreja que já lavando a mão, o anel quase foi embora pelo ralo, né? Então, essa palavra ela denota esse escorregar. Ou um outro exemplo, uma partícula de alimento que, ao ser ingerida, se desviou por uma via equivocadamente. Algum fato que escapa da mente, ou algo simplesmente que decaiu ou se perdeu. Habitualmente, essa palavra grega ela era usada também para algo que fosse um descuido. Inconscientemente se deixou escapar ou perder alguma coisa. Mas a maior parte dos comentaristas trabalham essa palavra e tem uma aceitação que ela indica um barco que está se afastando do porto, um barco à deriva que os marinheiros responsáveis simplesmente negligenciaram as preocupações, as precauções adaptadas para rebater o evento do vento, o evento da corrente, da maré, simplesmente não deixaram seguro o barco e aí acontecia exatamente esse desprendimento para réu, para reino, né? Quando o responsável pela embarcação dorme ou fica desatento, as fortes correntezas e a força do vento pode fazer com que o barco ou a embarcação seja arrastado do seu porto seguro. Não são tantos que deliberadamente dão as costas para Deus, mas são muitos os que diariamente se afastam aos poucos, cada vez mais do próprio Deus. Não são muitos os que, num momento determinado, comete algum pecado tremendo, mas são muitos os que, passo a passo e quase insensivelmente, se envolvem numa situação que desperta a pessoa de repente numa situação de ruína, de destroçar de vida, uma situação em que esteja afastado de Deus. Nós faremos muito bem para nós mesmos se estivermos continuamente em alerta contra o risco de deixar que as nossas vidas partam para a deriva, que nós sejamos negligentes. Irmãos, igreja, muito, mas muito cuidado. Há uma forte correnteza que tem arrastado muitos servos, muitos homens e mulheres de Deus a negligenciarem a verdade do evangelho que nós temos ouvido. Veja só, quando o autor da carta ele escreve aos Hebreus, ele faz uma lembrança, da geração passada, do povo do Antigo Testamento. Eles também receberam a mensagem, inicialmente deram crédito à mensagem, e isso porque ela havia sido entregue por anjos. Esse é o entendimento deles. Estevão, quando vai fazer aquele resumo, belo resumo do Velho Testamento, falando de Moisés no Monte Sinai, lá no capítulo 7 de Atos, ele fala que Moisés recebeu a lei dada por anjos, né? Mas com o passar do tempo, mesmo tendo esse entendimento que a lei havia sido dada
por seres iluminados, por seres tão importantes, ainda assim eles transgridem e desobedecem a mensagem recebida. É exatamente o que o autor da carta fala aqui em Hebreus capítulo 2, dizendo que, tendo recebido por anjos, eles transgrediram e também desobedeceram essa mensagem de Deus, especificamente ali no finalzinho do versículo 2. E aí o autor da carta faz essa comparação. Se a primeira mensagem, transmitida por anjos, teve a sua punição por conta dessa transgressão e desobediência, quanto mais a segunda, que foi transmitida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele confirma isso ali no versículo 3, né? Essa salvação foi anunciada pelo Filho de Deus. Né? Se demos importância para algo que foi dado pelos anjos, e no capítulo 1 ele trabalhou essa questão, trazendo exatamente toda a apresentação, toda a informação de que Jesus é maior que os anjos, né? Há uma diferença, e se aos anjos eles obedeceram, quanto mais ao Filho. E não só isso, né? A mensagem havia sido dada pelo Filho, ela recebeu ali também uma confirmação pelos apóstolos, aqueles que ouviram do próprio Filho, foram os seus primeiros transmissores, e houve, aí ele trabalha no versículo 4, o testemunho dado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, através de sinais, maravilhas, milagres e os dons do Espírito Santo. A gente já vê aí envolvida toda a Trindade para a entrega desta mensagem. Logo, a gente deve atentar para a sua importância e não negligenciarmos essa mensagem. A gente pode dar as costas para qualquer outra mensagem, mas não para a mensagem anunciada pelo Filho. Podemos dar as costas para o nosso time de futebol, podemos dar as costas para a campanha política, podemos dar as costas para filosofias humanas, porém jamais, jamais a mensagem anunciada por Cristo. Essa mensagem ela tem a sua importância, ela é realmente essencial para as nossas vidas. E aí o autor ele estava alertando exatamente isso. Irmãos, não negligenciem a verdade. É isso que estava acontecendo naquela época. Eu quero observar aqui um exemplo dado pelo próprio Jesus quando ele conta uma parábola lá no texto de Mateus, capítulo 22, o versículo 1 até o versículo 4. Vou repetir para você que abre a Bíblia. Mateus, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 4. Olha só, como exemplo, Jesus contando essa parábola. Vamos ler o texto. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei, que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou o seu servo aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Bem, esse é o convite dado por Jesus, mas o texto continua. Eu vou ler aqui até o versículo 7, e aí eu trago, inclusive, alguns grifos, algumas coisas que eu chamo a atenção nesse texto. Olha só, agora do 5 ao 7. Mas
eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Olha só isso. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Que interessante essa parábola e a maneira como Jesus apresenta ela. Ele chega a dizer ali que, apesar do convite feito, o banquete, muitos não deram atenção. Eles simplesmente se envolveram com outras coisas. Foi para o campo, foi tratar dos negócios, não deram atenção. Negligência. Algumas pessoas acabam apostatando da fé. E por que isso? Por negligência. Eles ouvem, conhecem a mensagem do Senhor e até professam por um tempo as verdades do Evangelho, mas por negligência deixam de dar atenção e viram as costas e acabam rejeitando aquilo que um dia professaram. O autor da carta de Hebreus, ele em outro momento vai trabalhar lá no capítulo 3, também um alerta, emitindo aí um cuidado aos seus irmãos e ouvintes, leitores da carta, né? Hebreus capítulo 3, o versículo 12 até versículo 14. Hebreus capítulo 3, o versículo 12 até o versículo 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O autor ele vai deixando claro para os ouvintes que a negligência é vista como um prelúdio da apostasia, ou seja, abandonar aos poucos os hábitos de oração, meditação, adoração ao Senhor, né? São exercícios de uma vida piedosa, pode ser apenas uma introdução para quem está prestes a desviar da fé, a viver como um barco à deriva. Será que hoje o povo tem negligenciado o cristianismo? Podemos dizer que existem ainda hoje pessoas negligentes espiritualmente? Eu digo que sim. E aí eu vou trazer também um dos comentários que li na preparação dessa mensagem e trazendo a íntegra o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre uma das causas da negligência espiritual nos dias de hoje. Olha só o que diz o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. O liberalismo teológico devastou e está devastando igrejas no mundo inteiro. O sincretismo religioso está adentrando os arraiais evangélicos e introduzindo práticas estranhas à fé cristã. O secularismo se aninha nas igrejas. O materialismo consumista domina os corações. A judaização da igreja está arrastando muitos crentes aos rudimentos da fé
A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem mais à terra do que ao céu. A negligência abre as portas para muitas e perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje estão retrocedendo. E é verdade, a negligência espiritual, ela existe e cada vez mais temos visto isso presente nas igrejas e no nosso meio. Não tratem a verdade de Deus, a mensagem do Evangelho, aquilo que o próprio Filho nos entregou com desleixo. Não viva uma vida cristã de qualquer forma. Na época do povo em que recebe esse escrito, a carta dos Hebreus, eles tinham muitas dificuldades. E hoje a gente pode dizer que também estamos vivendo dias difíceis. Olha, pastor, essa coisa da pandemia está esfriando muitos irmãos, está deixando a gente muito apreensivo, ansiosos, mas não negligenciem o Evangelho, não negligenciem a vida cristã. Deem atenção às coisas necessárias para a sua vida. A gente observou aqui no texto de Hebreus, capítulo 2, que aqueles que viveram no passado, que receberam a mensagem de anjos, eles transgrediram e desobedeceram. E aí você pode pensar da seguinte maneira: olha, nesses tempos difíceis eu tenho evitado a transgressão, eu tenho praticado a palavra não desobedecendo, mas você tem negligenciado. E aí que está o perigo. Porque você não transgrediu, você não desobedeceu, mas negligenciou. E aí o autor ele coloca exatamente essa questão em pé de igualdade com aquele que transgrediu, com aquele que desobedeceu. Né? A negligência é tão perigosa quanto quem transgride e quem desobedece, quem diretamente peca. Assim como o povo recebeu um alerta, um aviso sobre essa negligência, nós também, naquilo que o próprio Jesus falou, que chegará o tempo que o amor de muitos esfriaria, nós vivemos um tempo cada vez maior de negligência espiritual. Eu realmente oro para que eu, você, todos nós, não negligenciemos o nosso Deus, o culto a Ele, a leitura da Sua palavra, uma vida dedicada à oração, à adoração ao Senhor. Preste muita atenção. É assim que diz o texto, ao menos aqui na minha versão da NVI, lá no início do versículo 1, preste maior atenção. Toma cuidado, verifique, avalie como está a sua vida. Eu oro, peço que as misericórdias de Deus, o Pai, esteja sobre todos nós, que sejamos muito mais atentos à sua palavra. Eu sei que tem sido difícil, complicado, mas você precisa cuidar melhor da sua vida espiritual. Nós precisamos cuidar melhor da nossa vida espiritual. Não podemos negligenciar a mensagem de Deus. Que Deus edifique a palavra dele nos nossos corações, que você pratique, eu pratique aquilo que nós ouvimos hoje. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Santo e querido Deus, obrigado pelo teu sinal de alerta ligado. Obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. É verdade, Pai. Às vezes, sem que percebamos, nós vamos deixando a prática da vida cristã de lado.
vamos nos acomodando. E esse tempo, Pai, tem sido exatamente muito propício a isso. Vivemos dias em que nós queremos nos preocupar com diversas coisas. Vivemos uma rotina, às vezes, intensa, cheios de tarefas, de compromissos, e vamos deixando de lado de falar contigo, vamos deixando de lado o relacionamento, vamos deixando de lado um tempo de oração, vamos deixando de lado a adoração ao Senhor. Achamos que a adoração a Ti é somente aquele momento de louvor nos cultos, momento de cantar, de entoar um hino. A gente deixou de lado de olhar para o Senhor e entender a dependência que temos em Ti. Precisamos do Senhor o tempo todo. Ajude-nos. Obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Sê com os meus irmãos, sê com a minha vida. Que estejamos atentos aos desvios da fé. Aqueles irmãos que estão realmente derivando, se afastando cada vez mais do porto seguro que é Cristo. Assim como diz também o próprio autor da carta de Hebreus, que tenhamos as nossas almas ancoradas em Ti. Sejamos firmes no Senhor. Que esta mensagem, essa reflexão, possa nos deixar realmente alertas para deixarmos o nosso barco bem seguro. Ajude-nos, Pai. Eu peço perdão pelos meus pecados. Oro por mim e pelos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bem, nós vamos agora louvar a Deus. Quero novamente trazer aqui os nossos irmãos do Ministério do Louvor. Eles estarão ministrando para que juntos cultuemos a Deus. Nós não vamos ouvi-los, nós vamos prestar um culto a Deus, estamos prestando um culto a Deus junto com eles. Vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do HCC número 223, Alegres Adorai. Que possamos estar louvando com toda a nossa alegria, com toda a nossa força a Ele, tá bom? Então vamos todos louvar juntos. Amém. Glória a nosso Deus. Devemos sempre estar atentos ao louvor a Ele,
Engrandecer Ele por tudo que Ele tem feito. Irmão, igreja, deixa eu colocar aqui alguns avisos aos irmãos. O primeiro que eu trago aqui, são dois hoje, tá? Antes de encerrarmos, o primeiro aviso que eu trago é sobre um auxílio à casa de repouso, lar, residencial Vivência, ali na aldeia de Carapicuíba, que antes da pandemia estávamos indo uma vez ao mês, né, fazer um trabalho de capelania com eles. Bem, sempre que podemos, nós prestamos um auxílio a essa casa de recuperação. Tem alguns itens que foi solicitado, eu já tenho apresentado desde quarta-feira, quando também na semana nos chegou as informações e que eles estão necessitando, tá? Então vou colocar aqui para vocês, ó. Temos a situação do açúcar, então eles pedem açúcar, pedem também leite e tem o medicamento Eliquis 5 miligramas, 20 comprimidos, tá? Então vou realçar aqui um pouquinho mais para que você veja também a foto deste medicamento Eliquis. O que nós temos pedido, o que nós temos comentado? De repente você tem esse medicamento em casa, você tem exatamente conhecer alguém que tem esse medicamento, que está abrindo mão dele. Então, caso se enquadre nessa situação, ficaria mais fácil a gente adquirir. Por outro lado, não tendo nenhuma informação até o dia de hoje, nós vamos seguir para uma segunda alternativa, que é comprar o medicamento. Tá? Numa pesquisa que fiz no início ali da semana, quando recebi a informação rápida, esse medicamento tinha lá o seu custo de 250 a 300 reais. É um medicamento um pouquinho mais salgadinho, mais caro. Aí tive também um irmão que ajudou, deu uma pesquisada, eu até nem fui confirmar ainda, mas dizendo que na Ultrafarma chega a 90 reais. Então facilita um pouco mais. A gente vai, agora tem uma Ultrafarma perto da igreja, né? Então a gente, claro, vai consultar ali também. Mas seja como for, nós vamos levantar como uma segunda alternativa. Então, se até o final do dia de hoje nós não tivermos informações desse medicamento, alguém que tenha e não faça mais uso, enfim, estando ele em ordem, estando seguro para ser utilizado, nós vamos usar essa primeira via. Caso contrário, vamos pedir aos irmãos que nos ajudem na compra desse medicamento. Então, para fechar, ele quis 5 miligramas, 20 comprimidos, a caixinha, açúcar e também leite, tá aqui do ladinho também, tá? São esses os itens solicitados pela casa de repouso, tá bom? Bem, esse é um dos avisos que nós temos. O outro aviso, eu vou passar um videozinho primeiro aqui para vocês e depois eu comento sobre ele, tem a ver aí com a aproximação do Natal, tá bom? Vamos ver esse vídeo e os irmãos vão entender o que estamos falando. Neste fim do ano, dê mais sabor à vida de pessoas como Raquel, que vivia nas ruas da Cracolândia de São Paulo e hoje vive uma nova vida com Cristo. Presenteie sua família e amigos com um panetone repleto de propósito e ajude a transformar mais vidas. Procure o representante de missões nacionais mais próximo de você e faça já o seu pedido. Amém. Praticamente um comercial, né? Rapidinho, um pouquinho mais de 30 segundos aí. Panetones Cristolândia, tá? Então nós já recebemos, já estamos prontos para participar de mais esse projeto. Deixa eu tirar um aqui, ó. Já tem um aqui, tá bom?
temos uma caixa com 18 panetones, agora já são 17. Então, um já foi resgatado e ele será vendido. A gente terá o apoio aí das Mensageiras do Rei, as meninas, que é também um departamento missionário na nossa igreja, estará responsável pelas vendas deste panetone, tá certo? Ele está no custo de R$20. Aí você pode até falar, poxa, eu vi ali no mercado um panetone de 18, um panetone de 16. Eu também vi. O que eu quero trazer para você como diferencial é que não é só como algo comestível para você, é também uma forma de você participar de projetos missionários. Através da compra desse panetone, você vai ajudar o trabalho na Cristolândia. Então, se você pagar uma diferença aí de R$2, R$3, R$4, que seja isso como oferta. Ao invés de você no mercado comprar um panetone lá, você pode adquirir e ajudar o projeto. Além do que você pode mandar para alguém. Está brilhando aqui a caixa, né? Você pode colocar aqui dê para e pode presentear alguém, um familiar, um vizinho, alguém que você queira. Você pode encaminhar esse panetone também. Temos o tradicional, que é frutas cristalizadas, e temos o chocotone, né? O chocolate também. Na caixa você vai ter aqui algumas mensagens, algumas histórias de vida. Tá vendo? Então aqui tem uma pessoa que foi resgatada pelo projeto Cristolândia e hoje ele disputa campeonatos brasileiros de jiu-jitsu. Ele, na verdade, já ganhou o campeonato brasileiro de jiu-jitsu depois de sair das drogas, ser recuperado no projeto, graças ao nosso Deus, tá bom? Então tem metade da caixa, foram 18, tem ali 9 frutas cristalizadas e agora 8 chocotones, porque um já foi, tá bom? Rompam com a minha fé. Eu pensei, vamos adquirir inicialmente uma caixa e ver como vai ser isso, para não estocarmos muito e acabar não saindo, tá? Mas acredito que 18 panetones a nossa igreja vai fazer eles evaporar, né, como fumaça. Eu espero que a minha fé tenha sido pouquinha e a gente passe até a pedir mais uma caixa. Ajude, participe desse projeto Cristolândia. Só lembrando, não vai ser com o pastor, vai ser com as mensageiras, tá bom? Não venderemos fiado. Já vou deixar bem claro, vou falar aqui aberto, estamos em família, não haverá venda fiado, tá bom? Para ninguém ficar triste, como acontece em outras igrejas, não na nossa, em outras igrejas, tá? De repente depois o pastor vai cobrar, a pessoa ficou chateada, depois acaba até deixando a igreja porque a gente foi cobrar algo que a pessoa deixou de pagar e aí fica chato, tá? Isso acontece em outras igrejas, na nossa não. Mas nós não vamos abrir essa brecha, nós não vamos fazer fiado, tá certo? Bem, é isso, irmãos. Nós vamos encerrar o culto desta manhã, já aguardando que você também permaneça em adoração, em culto ao nosso Deus, a cada tempo, a cada momento da sua vida. Estaremos juntos às 18h30 no culto presencial. Orem por isso também, tá? Então, quem estiver conosco, quem vir para o culto presencial, é importante que você coloque o seu nome, confirme no nosso link de confirmação de culto e haverá também a transmissão, tá bom? Às 18h30 nos veremos novamente. Que Deus abençoe a todos e conceda paz ao coração de cada um dos irmãos. Um bom domingo, uma boa manhã. Até mais, até breve.